Shalom, boa noite, graça e paz. Muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs. Estão conosco aqui, você que verá em outro momento também. Quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, declarar o poder de Deus sobre a sua vida, como nós sempre falamos, Efésios 3:20. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais e além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Há um poder operando em nossas vidas. Esse é o poder de Deus. Nós, como filhos e filhas de Deus, temos direitos e heranças em Cristo. Estamos assentados com Cristo em regiões celestiais em Cristo Jesus. Os anjos do Senhor são espíritos que ministram em nosso favor. Então, que nesse tempo os anjos do Senhor possam ser enviados com óleo do Senhor para ministrar em favor das nossas vidas. Quero começar aqui fazendo a declaração do Salmo 91, nessa versão que eu gosto de fazer, de ler aqui, que é a versão TPT, The Passion Translation. E assim está escrito: quando te sentas entronizado sobre a sombra de Shaddai, estás oculto na força do Deus Altíssimo. Ele é a esperança que me segura e a fortaleza para me proteger, o único Deus para mim e a minha grande confiança. Ele te resgatará de todas as armadilhas ocultas do inimigo e te protegerá de falsas acusações e qualquer maldição mortal. Seus braços enormes estão ao teu redor, protegendo-te. Poderás correr sob sua cobertura de majestade e se esconder. Seus braços de fidelidade são um escudo que te guardam do mal. Tu nunca te preocuparás com um ataque de forças demoníacas à noite, nem temerás que um espírito de escuridão venha contra ti. Não temas nada. Seja de noite ou de dia, o perigo demoníaco não vai incomodar-te, nem os poderes do mal serão lançados contra ti. Mesmo em tempos de desastre, com milhares e milhares sendo mortos, tu permanecerás seguro e protegido. Obrigado. Serás um espectador enquanto os ímpios perecem no juízo, pois serão recompensados pelo que fizeram. Quando vivemos nossa vida à sombra do Deus Altíssimo, nosso esconderijo secreto, sempre estaremos protegidos contra danos. Como então pode o mal prevalecer contra nós ou a doença infectar-nos? Deus envia anjos com ordens especiais para te protegerem aonde quer que vás, defendendo-te de todo o mal. Se caíres em uma armadilha, eles estarão lá para impedir-te de tropeçar. Andarás ileso no meio dos mais ferozes poderes das trevas, espezinhando cada um deles sob teus pés. Pois aqui está o que o Senhor me falou, porque tens te deleitado em mim como meu grande amante, grandemente te protegerei, colocar-te-ei em um lugar elevado, seguro e protegido diante da minha face. Responderei teu pedido de socorro toda vez que tu orares, e você encontrará e sentirás minha presença, mesmo em tempo de pressão e dificuldades. Serei teu glorioso herói e te darei um banquete. Ficarás satisfeito com uma vida plena com tudo o que faço por ti, pois desfrutarás da plenitude da minha salvação. Vamos orar. Pai, nós queremos render graças ao Senhor, nós queremos te agradecer por tua imensa bondade e misericórdia. Ó Pai, obrigado por teu poder sobre as nossas vidas. Teu poder está em cada um de nós, através do teu Espírito Santo que habita em nós. Te damos graças por isso, Pai. Te rendemos louvor por isso, em nome de Jesus. Obrigado porque estamos como teus filhos escondidos debaixo das tuas potentes asas. Habitamos em um lugar seguro na tua presença, Pai. Muito obrigado mesmo, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti nesse momento, Pai. Obrigado mesmo por tão grande amor que você expressa por nossas vidas, como diz Sua palavra. O Senhor nos amou de tal maneira que entregou Seu único Filho para que todos nós que cremos nele não pereçamos, ou seja, não teremos uma condenação eterna, mas vivamos vida eterna. Obrigado porque Jesus não veio ao mundo para acusar ninguém, mas ele veio para salvar o pecador. Obrigado mesmo que o Senhor demonstrou seu amor por nós entregando Jesus. Obrigado, Jesus, por tua entrega. Obrigado, Espírito Santo, que habitas em nós. E obrigado também pelo poder e autoridade que está no nome de Jesus. E nós exercemos a autoridade agora e repreendemos qualquer tentativa de ação do inimigo de nossas almas contra essa live, contra esse culto online,
contra as vidas, contra cada um de nós, contra tudo que somos e temos. Queremos declarar a proteção do Senhor. Queremos declarar que estamos guardados debaixo do sangue de Jesus e debaixo da graça de Deus. A graça infalível de Deus. Muito obrigado, Pai. Recebe então assim o nosso louvor e nossa adoração a Ti, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Então, amada Igreja Viva de Jesus, o assunto que nós vamos falar hoje é orações poderosas. Então, vamos fazer uma pequena análise aqui, entendendo o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo de número 12. Versos 1 até o verso 2, que diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que é o culto racional? Aquilo que nós entendemos o que estamos fazendo. Não estamos em transe, não estamos fora dos nossos sentidos, muito pelo contrário, fazemos tudo entendendo o que estamos fazendo. Esse é o apelo do Senhor através do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Este é o culto racional de vocês. E vivam conforme os padrões, não vivam conforme os padrões desse mundo. Ou seja, não se deixem amoldar, enganar por aquilo que está nesse mundo e que não é de Deus. E aqui, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Então, a transformação vem de Deus para a nossa vida através da renovação da nossa mente. Para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui é um apelo do apóstolo Paulo para que nossa mente seja renovada, para que nós não tomemos a forma deste mundo, ou seja, não aceitemos aquilo que é desse mundo como padrão para a nossa vida, mas que estejamos entendendo aquilo que estamos fazendo. Quando falamos de orações poderosas, é um termo até chamativo, um termo que pode chamar a atenção de alguém, mas será que existe uma oração que é poderosa e outra que não é poderosa? Todas as orações, elas estão embasadas no poder de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele consumou todas as coisas no nosso lugar, e a palavra de Deus é clara: quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Fazemos tudo e oramos em nome de Jesus, porque se não tiver o nome de Jesus ali, nós não estamos ali nos apropriando naquela oração, naquele ato, daquilo que Jesus já consumou por nós. Ele consumou todas as coisas em nosso favor. Então, quando nós oramos, toda oração é poderosa, lembrando Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Deixa eu só eu fazer aqui uma pequena... Muito bem, voltando aqui. Então, dentro dessa questão de orações poderosas, a primeira oração que uma pessoa precisa fazer para ter o poder de Deus, ou seja, dentro desse contexto de uma oração poderosa, é uma oração de entrega da vida dela para Jesus. Entregando a sua vida para Jesus. A vida você entrega para Jesus quando você entende aí o plano da salvação. Que há um só Deus, como diz a palavra, João 14,6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a primeira oração, que é a oração poderosa que alguém deve fazer, é a sua oração de entrega da sua vida para Jesus. Então, é interessante isso, mas até mesmo dentro do nosso contexto cristão evangélico, nós podemos encontrar pessoas que estão na igreja e que nunca fizeram uma oração de entrega para Jesus. E eu quero ler os textos aqui. João capítulo 3, verso 16, primeiramente, e 17. Vamos lá? João capítulo 3, Evangelho de Jesus narrado por João, capítulo 3, verso 16 e 17. Deixa eu só voltar aqui no YouTube. Boa noite, irmã Maria Betânia. Deus abençoe poderosamente a você e a sua família. Leila, Eduardo, Deus abençoe poderosamente. Irmã Simone e família, Deus abençoe. Os demais que estão logados, que estão aqui, mas não estão logados, também Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Então aqui, primeiramente, João capítulo 3, verso 16. A oração que libera o poder de Deus sobre a sua vida quando você se torna filho ou filha de Deus.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, esse primeiro texto que estamos usando aqui, como referência, como base bíblica. O segundo texto está em Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja dos Romanos, a igreja que era em Roma, aqui, Romanos capítulo 10, o verso de número 9 e 10. Vamos ver? Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, aqui está claro o apelo. O apóstolo Paulo dizendo que você precisa crer com o seu coração e expressar com a sua voz. O mundo espiritual, o reino espiritual precisa ouvir essa confissão. É uma confissão pública que você faz, e é sempre importante que haja alguma testemunha, alguém ouvindo. Você faz ali quando tem um apelo de um pastor, de uma pastora, de um líder, de célula, de um grupo familiar, enfim. Você está ali com alguma testemunha, alguém está ouvindo você falar aquilo. E normalmente a pessoa vai falar e você vai repetir. Então, a primeira oração poderosa que você precisa fazer é a oração de confissão de Jesus como Senhor, entendendo que todas as pessoas que nasceram nesse mundo são criatura de Deus. Salmo 24, verso 1 diz assim: do Senhor são a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então, são criatura de Deus. Você se torna filho, filha, quando você confessa Jesus como Senhor. Aí vem a base bíblica que está aqui em João capítulo 1, verso de número 12. Eu quero ler agora. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Receberam, ou seja, declararam Jesus como Senhor. Então, a primeira oração é esta. Talvez você já tenha feito. Talvez, se você não fez, você pode fazer agora, pode repetir ela. Ou se você vê alguém que vai ver em outro momento, poderá repetir. Algo simples assim. Você pode usar o teu livre-arbítrio, que você usou um dia para pecar. Você usou o seu livre-arbítrio agora para declarar Jesus como Senhor da sua vida. Você pode dizer assim: Deus Pai, eu acredito que só o Senhor é Deus e fora do Senhor não existe outro Deus. Eu acredito que o teu Filho, Jesus Cristo, veio a este mundo em carne, morreu morte de cruz, pagando o preço pelos meus pecados e quebrando as maldições que estavam sobre a minha vida. Por isso agora com o meu coração eu creio e com a minha boca eu confesso Jesus Cristo de Nazaré como meu único e suficiente Senhor, Salvador e Mestre. E fora dele eu não tenho nenhum outro. Eu me arrependo e peço perdão pelos meus pecados. E no nome do meu Senhor Jesus Cristo, eu renuncio ao mundo, ao pecado, à carne, a Satanás, a todos os seus demônios e a todas as suas obras. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Eu oro usando o poder e autoridade que estão no nome de Jesus e também agradeço ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Então aqui, a primeira oração que alguém pode fazer para iniciar uma transformação na sua vida é a oração da confissão de Jesus como Senhor. Não há como alguém chegar ao Pai, somente por Ele. João 14,6, repito aqui, o Senhor diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ao verdadeiro Deus, a não ser por Ele. Somente através de aceitar aquilo que Jesus fez por sua própria vida. Morreu por seus pecados, quebrou as maldições por você, levou doenças, rejeição, enfermidade, enfim, tudo o que era consequência do pecado em sua vida, Ele levou na cruz do Calvário.
Então, a primeira oração você faz assim, primeira oração poderosa, declarando Jesus como o Senhor da sua vida. Boa noite, irmã Rose, muito bem-vinda, Deus abençoe sua vida e sua família em nome de Jesus. Então, a primeira oração poderosa que você faz é a oração de confissão de Jesus como o Senhor, acabamos de fazer aqui. A segunda é a oração de renúncia. Você vai renunciar aos seus pecados em arrependimento. Então, aqui, você precisa, então, tratar. Boa noite, irmã Luísa Dourado, muito bem-vinda, paz de Cristo. De remir o seu passado, de apagar o seu passado pecaminoso para que os seus pecados sejam lançados no mar do esquecimento. Então, uma oração de arrependimento e confissão de pecados. Quero ler 2 textos aqui. O primeiro está em Provérbios, capítulo de número 28, verso de número 13. Vamos ver aqui. Provérbios 28, verso de número 13. Diz assim: quem encobre as suas transgressões, aqui transgressões são pecados, escravos de lei, mandamento, tudo que é transgressão com relação ao que se refere a Deus. Boa noite, irmão Carlos Jamil, muito bem-vindo. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona, outras versões diz, deixa, alcançará a misericórdia. Então aqui é a segunda oração poderosa que você pode fazer em prol da sua vida, é a oração de confissão de pecados, reconhecendo que você é pecador e confessando os pecados. Veja que a palavra está dizendo aqui que se você encobrir os seus pecados, você não vai prosperar. Prosperidade não é só isso. Aqui, nossa cultura latino-americana, aqui no Brasil, tem esse costume de, quando se fala prosperidade, acha que é dinheiro. Tem a ver com a vida econômica e financeira, mas não é só dinheiro. Prosperidade são todas as áreas da sua vida. Não rompe, não avança, existem bloqueios ali colocados espiritualmente por Satanás e demônios, porque a pessoa tem pecados que nunca confessou. E somente pecado confessado é pecado perdoado. Sabe aquela velha teoria de alguém dizer, não, mas eu estou em Cristo, as coisas velhas já passaram. A palavra de Deus de fato fala em Coríntios 5,17 que você está em Cristo, é uma nova criação. Mas não está falando que você não tem que confessar pecado. Porque é exatamente os pecados não confessados que dão direito legal de Satanás e demônios virem contra a sua vida. Eu posso usar aqui um exemplo. Alguém devia, sei lá, 10 mil lá em Brasília, 3 mil quilômetros daqui. E mudou para Curitiba. A dívida foi paga? Não foi paga. É fato que ele mudou? É fato que ele mudou. É fato que ele está numa nova residência? É fato que essa pessoa está numa nova residência. Mas aquela dívida não foi paga. Quem é o criador é Satanás. Aí ele vai vir de uma forma irada contra essa pessoa. Olha, você me deve, você não me pagou. Sabe? Vai bloquear a vida daquela pessoa. O fato de alguém ter saído de uma religião e vindo para Jesus, frequentando agora uma igreja evangélica, se colocando como filho de Deus, não quer dizer que ele tenha... Jesus levou o preço, pagou o preço pelo pecado na cruz, mas não é automático, você precisa confessar, porque você usou o livre-arbítrio para praticar cada pecado. É pente fino. Eu raspei meu cabelo aqui no propósito com Deus. Está crescendo, até já está aparecendo. Aqui não está mais totalmente liso. A cabeça mais entenda. Pente fino que vai tirar. Alguém tem um piolho, por exemplo. Só um pente fino que vai tirar. Então aqueles pecados que estão ali, ó, lá dentro, sabe, escondidinho, tudo só pente fino. Só o Espírito Santo vai te trazer a memória. Porque cada pecado praticado levou Jesus à cruz. Então aquela oração que se repete, coletiva, num apelo, quem quer Jesus, levante a mão, repete comigo, Senhor, receba Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Gente, é uma oração de entrada no reino. Ela não resolveu tudo. Aqui está dizendo que se você não confessar, se você esconder, você não vai prosperar, você não vai ir ou andar bem, ou ter vida abundância, aquilo que o Senhor promete, ou também aquilo que está em Isaías 1,19, que se quiseres e me ouvides, comereis melhor dessa terra. Você vai comer melhor da terra se você não tratar dos seus pecados. Satanás terá direito legal sobre a sua vida, enquanto você não confessar todos os pecados diante de Deus, Pai. Agora, ele diz, aquele que confessa e deixa. O que acontece? Boa noite, Débora, muito bem-vindo. É comum as pessoas deixarem de fazer, porque elas começam a ver que é um novo padrão, é um novo referencial do caráter dela. A pessoa deixa de fazer certas coisas aqui, poderia citar, sei lá, fumo, bebida, drogas, prostituição.
Ela deixou de fazer, porque ela está frequentando culto, ela está frequentando uma célula, está sendo discipulada. Então ela entendeu que aquilo é pecado. Ela deixou de fazer, mas ela não confessou como pecado a Deus. Está entendendo? Então aqui a palavra diz: quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas aqui vem um mais, vem o sinal de Deus. Algo aqui traz uma condição. O que as confessa e deixa. Outras versões, essa versão NA, Nova Almeida atualizada, e abandona, alcançará a misericórdia. A misericórdia é o coração terno de Deus. Então que fique bem claro isso. Estou falando aqui de libertação, de cura. O de libertação não é sai, demonstrar que a pessoa não entender o que está fazendo nessa vida. Gente, sabemos que o diabo veio roubar, matar, destruir. O que liberta a pessoa? Arrependimento e confissão de pecados, que tira a base legal de Satanás e demônios contra a vida daquela pessoa. Então aqui diz aquele que confessa e abandona. Não é só abandona. Confessou, reconhecer como pecado. Só me perdoa porque eu fiz isso, aquilo. Aí ele vai abandonar. Tudo bem? Vamos para um outro texto aqui. 1 João capítulo 1, verso de número 9. Estou dando um estudo aqui na área de libertação e cura. Se você entrou aqui achando que ia ter que gritar com demônios, expulsar demônio, não é esse curso de cura e libertação. Embora seja feito por aí, tá? Mas não é esse não. Já só pode estar no direito legal, foi dado a ele. Pensa, não tira o direito legal, como é que o diabo vai embora? Não vai. Aqui, 1 João 1, verso 9. Olha aqui, condicional. O senhor fala aqui, se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Fiel e justo. Fiel e justo. Ok? Para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a injustiça. Então, pecado confessado é pecado perdoado. Pecado não confessado não é perdoado. Então, ainda dá legalidade. Exatamente. O Senhor fala em dois textos. Ele fala, vai, não peques mais. Vá, não peques mais para que não suceda coisa pior. Então, abandonar e não pecar mais. Então, aí sim, nesse contexto aqui, fique bem entendido, quando você vai ali e confessa em arrependimento, se tirou a base legal, aí sim é lançado no mar do esquecimento. Se você não faz isso, não está resolvida a situação espiritualmente falando, tá certo? Então, a oração poderosa que você pode fazer é como esta aqui. Deus Pai, eu reconheço que sou pecador. Me perdoa, Pai, por todos os pecados que eu pratiquei em qualquer tempo. Aquilo que envolve idolatria, culto a ídolos, necromancia, culto a mortos, religiões, seitas, rezas, oferendas diante de imagens. Também, Pai, tudo o que eu fiz na área de ocultismo, aquilo que está oculto aos olhos naturais e não vem de Deus. Seitas, religiões, trabalhos, consultas, tudo isso sim, consultas espirituais, invocações, trabalhos que eu pedi para fazer, ou mandei fazer, ou eu mesmo fiz, espirituais contra pessoas. Também te peço perdão por tudo aquilo que eu fiz na área sexual, Senhor. Só existe um leito sem mácula, que é o leito matrimonial. Portanto, o sexo só é aprovado por Deus dentro da aliança do casamento. Então, o Senhor mesmo que vai falando aí. Estou casado, casada hoje, mas tive relação sexual com aquele que é meu marido, aquela que é minha esposa, antes de casar. Pratiquei fornicação. Pequei. E com outras pessoas também, com as quais eu me envolvi em qualquer tempo. Peço perdão, Senhor. Peço perdão, Senhor. Me arrependo por ter usado o meu corpo, que é santuário de Deus e templo do Espírito Santo, com essas práticas sexuais pecaminosas e fora da aliança do casamento. Pai, também peço perdão por todo pacto de sangue derramado, Pai. Virgindade fora do casamento, que foi perdida, foi rompida. Senhor, sacrifícios de sangue, abortos praticados, sangue derramado em automutilação de outras formas. Senhor, sangue em pactos. Eu me arrependo. Senhor, se foi praticado homicídio, tirado a vida de alguém,
também se arrepende e confessa a Deus. Pai, estou confessando ao Senhor meus pecados. E assim eu recebo o teu perdão. Você pode listá-los. E assim é como se eu nunca tivesse pecado. E aqui começa uma nova história. Confessei arrependimento, deixei e não pecarei mais. Porque tudo que o Senhor coloca como padrão na sua palavra só nos dá condições de viver em nome de Jesus. Agora, outra oração poderosa. É a oração da renúncia. É o poder da renúncia. É um poder tremendo na renúncia que você faz. Quando você renuncia aquilo que não é de Deus. Então entenda, os pecados que você praticou, as iniquidades que você alimentou, elas fizeram conexões, criaram vínculos com o reino das trevas. E você pode quebrar esses vínculos. Baseado aqui, e eu vou te dar os textos. Aqui, vou te dar 2 textos. Atos 19, 18. Vamos ver? Primeiro aqui, Atos 19, 18. Eles faziam uma assembleia solene na igreja apostólica para confessar pecados. E aqui fala: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, outras versões, os seus feitos. Eles vinham fazer uma confissão pública dos seus pecados. E ali estariam, desta forma, desfazendo os vínculos, renunciando aos vínculos com Satanás e demônios. O que é vínculo? É conexão, é ponto de contato. E eles estavam desfazendo isso desta forma, ali como esse exemplo da igreja apostólica, confessando os seus feitos. Outro texto que eu quero trazer aqui está em 1 João capítulo 3, verso de número 8. E aqui diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo. As versões mais conhecidas é do diabo. Então veja essa palavra para alguém que é de Deus, alguém que está em Cristo. Como alguém que está em Cristo é do diabo? Se ele é propriedade de Deus. Ele é do diabo naquela área que ele tem pecado oculto, não confessado, ou ainda praticando. Então ele é do diabo naquela área, quer dizer que o diabo tem direito da vida daquela pessoa naquela área. E aqui ele diz, porque o diabo vive pecando desde o princípio, ou seja, só veio para alimentar o pecado. Agora veja essa parte do texto aqui. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, outras versões para destruir, desfazer as obras do diabo. Então, quando você quebra os vínculos, você está desfazendo as obras do diabo. E você pode fazer essa oração poderosa também. Deus Pai, em nome de Jesus, eu quebro todo vínculo com cada religião, cada seita, cada entidade espiritual que eu invoquei na minha ignorância espiritual. Pai, espíritos familiares, espíritos imundos, entidades espirituais. Eu quebro o vínculo com eles agora. Quebro o vínculo com espíritos que estão por trás da idolatria. Quebro os vínculos com espíritos que estão por trás da feitiçaria, do ocultismo, de seitas, heresias, religiões. Pai, quebro o vínculo com espíritos que estão por trás de perversão sexual. Quebro o vínculo que estão por trás de sangue derramado. Toda forma de derramamento de sangue. Quebro o vínculo com todos aqueles espíritos que eu mesmo sem saber, eu me envolvi com eles. Pai, seja o nome que tiverem, eu agora os repreendo, os amarro e com todo o mal que me causaram, eu os expulso agora da minha vida, agora e para sempre. Vão embora. Vocês não têm mais lugar na minha vida. No nome de Jesus Cristo, que se manifestou para desfazer as obras do diabo, eu os mando embora agora. E para sempre. Vão para onde que se terminarem e não voltem mais. Estou livre de vocês. Eu declaro, Deus, que eu sou o templo do Espírito Santo, e o único Espírito que tem poder para manifestar na minha vida e através da minha vida é o Espírito Santo de Deus.
e nenhum outro mais. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, Senhor. Amém. Então aqui você está renunciando aos vínculos que você estabeleceu. Você confessou, agora você renunciou aos vínculos por seus demônios. Agora, uma outra oração poderosa que você pode fazer. Espíritos familiares são espíritos que estão na linhagem familiar. Então, o que acontece? Quando alguém peca, ele dá direito legal para demônios. Ok? Agora, quando ele é concebido, na junção da semente com o pai, com o óvulo da mãe, no seu DNA espiritual estaria registradas iniquidades de 3, 4 gerações passadas. Então, pais, avós, bisavós, tataravós, paternos e maternos. O que é o espírito familiar? Alguém que, um exemplo, tinha um alambique, fabricava cachaça, embebedava pessoas. Espírito de vício está ali. Lá atrás era isso, hoje pode estar manifestando com outro tipo de vício, um álcool, ainda, uma droga. Isso é espírito familiar, ele está na linhagem familiar. A Bíblia fala alguns textos sobre espíritos familiares, mas respondendo a pergunta aqui, eu quero trazer um deles. Um deles está em Isaías, capítulo 8, verso 19. Isaías 8, 19. Quando disserem a vocês, consultem os espíritos familiares. Aqui está dizendo espíritos que estão na linhagem familiar. E também são aqueles que aparecem em sonho, como pessoas da família que morreram. Por trás deles estão Hipnos e Morfeus, que trazem sonhos com pessoas falecidas da família. São espíritos que repetem a ação. Por exemplo, alguém lá tinha problema de bebida alcoólica. Hoje, na linhagem familiar, um descendente daquela pessoa tem problema de bebida alcoólica. É o mesmo espírito. Aquela pessoa já faleceu. Certo? Já não existe mais. Mas aquele espírito imundo, que nesse caso é o espírito familiar, que estava levando aquela pessoa a ter aquele vício, ele não morreu junto, se transfere para a descendência. Por isso que é importante a quebra de maldições, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Porque nessa questão aqui, está dentro do assunto de quebra de maldições. Essa questão aqui do espírito familiar. Então, a avó morreu, ela praticava ocultismo, benzimento, outra coisa. O neto ou a neta vão herdar isso aí. Por isso temos que trabalhar com essa questão também. Amém? Uma outra situação aqui, de uma oração poderosa que tem que fazer, é para desfazer laços de alma iníquos. O que é isso? Deus criou homem e mulher para se juntarem através do casamento. E o casamento é consumado entre um homem e uma mulher na primeira relação sexual. Mesmo que não estejam se casando no cartório ou diante de uma autoridade espiritual numa igreja. Mas diante de Deus é um casamento. E aqui eu quero trazer um texto que está em Gênesis capítulo 3, verso 16. Gênesis 3, 16. Vamos lá? Você pode passar esse link aí para alguém que você queira abençoar, ou no seu 1 a 1, grupo, lista de transmissão, para mais pessoas terem acesso. Vamos lá? Gênesis 3,16, quando houve a queda, Deus ele vem tratar com os personagens da queda, que são Satanás, que entrou numa serpente, não podia entrar no ser humano, entrou na serpente, através da serpente entra no ser humano. Eva e Adão. Segundo personagem, a mulher. Terceiro personagem, o homem. E ele chega e fala aqui para a mulher. Verso 16. E a mulher, ele disse, ele quem? Deus. Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor dará à luz a filhos. É uma situação de maldição que Deus lançou sobre a mulher devido à queda. A outra está aqui. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Qual o desejo que é esse? Desejo sexual. Portanto, o homem e a mulher tiveram uma relação sexual, aquele homem passa a ser cabeça daquela mulher, ela passa a ser o corpo daquele homem.
mesmo que algo ridículo, como um vídeo aí que diz que está, eu não vi, ouvi o comentário, não perdi meu tempo em ver esse vídeo, procurar mais, uma mocinha que falou que ficou com mais de 100 homens num dia. Meu Deus! Olha qual é a transferência espiritual. Há uma transferência, um poder que passa de um para o outro. Porque Deus criou para ser uma só carne. Uma só carne, então, como? Através da relação sexual. Toda relação sexual é um pacto de sangue. Mesmo que imperceptível, há sangue envolvido. Esse sangue do homem entra na mulher através da semente do homem, do sêmen. Ele entra e vai nas entranhas da mulher e vai se espalhando pelo corpo da mulher. Isso cientificamente já é comprovado. Algo que está na Bíblia. Então o homem passa a dominar aquela mulher, a mulher passa a ser o corpo dele. Agora pensa aqui, o homem é cabeça, a mulher é corpo. Aí foi um fico, foi uma aventura, foi algo que aconteceu ali, se viram, daqui a pouco vamos ter uma relação sexual, cada um foi para o lado, cuidando da sua vida. Aqui é laço de alma através da relação sexual, que aí vai uma transmissão de fatores do DNA de um para o outro, que pode ocorrer isso aí também, mas sim. Inclusive a questão de aparência. De repente ali nasceu uma família que ninguém tinha olhos azuis, um de olho azul ninguém tinha olhos azuis. Ah, mas talvez lá atrás, não. É que algum relacionamento desse homem ou dessa mulher, alguma pessoa tinha olhos azuis e aquilo entrou. Aquele gene entrou ali. Então o que acontece? Laços de alma eles são estabelecidos com relações sexuais. Deus criou para ser colado. Imagine você tem duas folhas aqui. Uma folha rosa e uma folha azul. A rosa representando a mulher e o azul. Você colou aqui, colou. Secou aquela cola. Vai descolar, vai sair pedaços de um para o outro. Não tem como a pessoa, tchau, até logo. Não. Vai pedaço junto. O que acontece? Levou aquele pedaço junto. Levou um pedaço de um para o outro. Então é alma. O que tem que fazer? Tem que se arrepender. Listar aqui todos os parceiros que teve antes da aliança do casamento. Menos aquele homem. Se casou com ele, que é o marido hoje, ou que é a mulher daquele homem hoje. Mas tiver relação sexual no casamento, também tem que se arrepender pela relação sexual fora do casamento. Mas não fazer separação de alma. Certo? Aí o que ocorre? Estão grudados, um leva partículas do outro. O que acontece em relacionamentos? Às vezes as pessoas acabam o relacionamento. Ok, mas teve ali uma conexão de sangue, irmã. Mesmo que vamos usar o português claro, usou um preservativo. O seminome não entrou na mulher, mas é uma conexão de sangue. Houve uma conexão, se grudaram ali. Quando entra o sêmen, claro, coisa de uma dimensão maior, mas não deixa de ter tido um laço de alma, se tiver tido ali algum, digamos, não foi injetado na mulher, vamos usar esse termo aqui. Mesmo assim, se grudaram juntos ali, tá? Porque a palavra de Deus não fala só se tiver esse tipo de procedimento. Fala de junção sexual, tá certo? Então tem que desfazer da mesma forma. Então o que vai acontecer? A mulher vai estar carregando parte do DNA daquele homem e o homem daquela mulher. Vai haver uma mutação ali. Tem que tirar isso tudo. Como se faz isso? Se arrependendo. Nós vamos orar aqui. Vou te dar um modelo de oração, certo? Mas aqui no nosso canal, esse canal que você está, se você não está ainda inscrito, se inscreva, assine notificações para receber ali as notificações de novos vídeos. Dá o seu joinha aí, ok? Mas aqui você procura Laços de Alma, Eduardo J. Santos. Você vai aparecer ali, tá? Tem oração específica, mas aqui eu vou fazer uma oração, que eu estou falando de orações poderosas, então essas são orações poderosas. Oração poderosa não é aquela de gritar com o demônio, e eu declaro, e não sei o que. Gente, é culto racional. Se você não fizer essa limpeza, você vai ficar só numa expectativa. E pode não ter alcançado a expectativa, exatamente porque existem barreiras. Existem ali, espiritualmente falando, bloqueios que não vão permitir que a bênção de Deus chegue como tem que chegar na sua vida. Então, qual é a oração? Deus Pai, eu reconheço que eu pequei.
tendo relações sexuais fora da aliança do casamento. Me arrependo agora, meu Deus. E eu desfaço toda a conexão que eu fiz com aqueles homens e mulheres. E, Senhor, desfaço agora todo o laço de alma iníquo com fulano, 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 com fulano, fulano, fulano. Você vai lembrar os nomes e vai falar para Deus. Ah, não lembro, não sei. Ah, foi numa festa, foi nisso, foi naquilo, foi numa viagem, foi não sei. Aí você vai poder falar os nomes, certo? Falar, não, foi na tal situação. Foi na tal situação. Você entende? Então você vai poder declarar. Ó, Senhor, eu não lembro do nome da pessoa, mas foi lá em tal situação, uma pessoa com cópia de virgindade ou outra pessoa. Você vai poder colocar diante de Deus que vai estar livre. Então diga, eu me desligo no espírito, alma e corpo de todas essas pessoas com as quais eu me envolvi em qualquer tempo. Eles deixam de ser, no caso foi um homem, cabeça minha, eu deixo de ser corpo deles, se for mulher, eu deixo de ser corpo deles, eles deixam de ser cabeça minha. Em nome de Jesus. Eu renuncio ao pacto de sangue que eu fiz com essas pessoas. Renuncio ao casamento espiritual que eu fiz com elas. Está desfeito. E agora eu devolvo tudo da minha alma, da alma deles que estava comigo, lanço de volta para eles, ou para elas. Agora eu tomo de volta toda a minha alma que estava com eles ou elas, descontaminado pelo sangue de Jesus, reintegrando assim a minha alma. Passo o sangue de Jesus, me separando totalmente em espírito, alma e corpo de todas aquelas pessoas. Recebo de volta, Pai, a pureza, Senhor. Recebo de volta agora a pureza. Da minha alma, do meu corpo. Senhor, descontamina totalmente. Eu recebo o sangue do Cordeiro me descontaminando agora. No nome de Jesus Cristo. E para a glória de Deus. Amém. Amém? Então assim você desfez os laços de alma. Totalmente. Se você teve muitos envolvimentos, inúmeros envolvimentos, com certeza você tinha uma contaminação maior. Então o que você vai fazer? Você vai repetir durante 30 dias, reafirmando que você se desliga dessas pessoas e está purificado em nome de Jesus. O que acontece nos relacionamentos? Acontece o seguinte, as pessoas, elas acabam o relacionamento, onde estava tendo relação sexual. Aqui 1, 2 dias já está de olho na outra pessoa, já acabou, por exemplo, um homem já acabou, já pensando na outra pessoa. Aí a mulher acabou pensando em outro homem. Meu Deus, daqui a pouco já está com outro, já está em relação sexual. Não deu tempo de ter uma purificação, uma descontaminação total ali, gente. O que é isso? Aí aqueles demônios simplesmente, automaticamente se transferem. Então ali, imagine que se deitou uma mulher com um homem que teve 20 mulheres antes dela. Tudo que aquelas 20 mulheres transferiram para ele, vai transferir para você. Ah, o homem se deitou com uma mulher que teve 10 homens antes. Tudo que aqueles 10 homens transferiram para ela, vai transferir para aquele homem. Por isso que é importante fazer essa oração aí. Tá certo? Tá claro aqui, igreja? Tudo bem? Vamos prosseguir. Outra oração poderosa. Quebra de maldições. Nós somos extensão dos nossos antepassados. Pensa. Imagine aqui, você está aqui, no topo. Aí você tem, de um lado, pai, do outro lado, mãe. Pai, avô, avó, bisavô, bisavó, tataravô, tataravó, paterno e do outro lado materno. 7 aqui, 7 ali, 14 pessoas estão influenciando a sua vida só até essas 4 gerações, fora outras gerações.
Está entendendo isso? E o que acontece? A palavra de Deus nos dá base para isso. E precisamos fazer uma oração assim. Lamentações, eu vou te falar aqui. Primeiramente, Lamentações de Jeremias 5, verso 7. Vamos lá? Lamentações 5, verso 7. Nossos pais pecaram, já não existe. Lembrando que quando o povo hebreu, o povo judeu falava pai Davi, pai Abraão, pai Jacó, não era pai, era antepassado. Então entenda aqui, nossos antepassados, sejam pais, avós, bisavós, tataravós de outras gerações, pecaram, já não existe, ou seja, já faleceram, já morreram. Nós é que recebemos o castigo pelas suas iniquidades. Então aqui, Deus ele diz, Êxodo capítulo 20, verso 3 a 5, nos mandamentos ele diz, eu sou Deus zeloso que visita a maldade ou a iniquidade dos pais dos filhos da terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então vem, é uma visitação de Deus. A maldição é como se fosse uma bênção em Deus estar nos lembrando de que algo é errado na nossa linhagem familiar. Poxa, mas um avô, um bisavô, tataravô não existe mais. O que eu tenho que ver com aquilo que ele fez? Ele fez algo no reino espiritual que gerou uma herança de maldição, não de bênção para a sua vida. Você precisa tratar disso diante de Deus. Você não pode fazer mais nada por eles. A decisão deles foi em vida. Ir para Cristo ou não ir para Cristo. Mas você pode tirar esse peso dessas iniquidades e tirar as consequências confessando a Deus os pecados, aquilo que eles praticaram de iniquidade, por identificação. Ali, usando o teu direito sacerdotal que você tem. 1 Pedro 2 fala que você é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por alto preço. Versos 9 e 10. Então você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa de Deus. Você é sacerdócio real, ou seja, você faz parte de uma realeza, que é o reino de Deus. Então você tem todo o direito de fazer e estabelecer isso, em nome de Jesus. E quero te dar aqui uma base bíblica, Levítico, cadê aqui, capítulo de número 26, versos 40 ao 42, vamos lá? 26, 40 ao 42, certo? E diz assim, mas se eles confessarem as suas iniquidades, quer dizer, aquilo que você fez, você já confessou, já renunciou, e a iniquidade dos seus pais ou dos seus antepassados, na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andarem em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles, os fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso deles se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade. Quer dizer, Deus, poxa, só está certo, está vindo sobre mim essa consequência. Agora, o que vai acontecer? Verso 42, o Senhor diz, então me lembrarei da minha aliança com Isaque, também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Ou seja, ele vai romper com esse ciclo de maldição na sua vida. Ele vai eliminar esse ciclo de maldição sobre a sua vida. Então, o que é necessário? Senhor, dentro daquelas 4 áreas principais. Idolatria, que também é necromancia contra os mortos, ocultismo, pecados sexuais, perversões sexuais e sangue derramado, pactos de sangue. É você se identificar com isto e confessar para Deus, colocando ali como intercessor, colocando-se como intercessor, como intercessora, colocando diante de Deus. Eu vou ler o texto também, Gálatas 3, 13 e 14, onde deixa claro que Jesus ele já se fez maldição em nosso lugar. Alguém pode dizer, poxa, mas ele foi na cruz e fez, por que eu tenho que orar? Mas ele já se fez doença e enfermidade. Rejeição, por que você ora para o para se apropriar? Da mesma forma. Aqui é a lei da apropriação. Você vai se apropriar daquilo que ele já fez. Não há como você se apropriar, a não ser através da oração. A oração aqui qual é?
A oração por identificação, que você está se identificando. Você se identifica com aquilo que está ali na linhagem familiar. Eu quero, antes de fazer a oração aqui, ler o texto. Deixa eu só ver aqui qual é a dúvida. Quando a pessoa, olha que interessante essa pergunta, quando a pessoa foi abusada na infância ou outra fase da vida, tem essa maldição? Tem. Se tornou uma sua carne sem querer, foi forçado. Se for uma pessoa da família ter pecado em incesto, e houve laço de alma que tem que desfazer também. De que forma? Senhor, eu fui abusado e tal, mesmo quando criança, adolescente ou jovem, qualquer idade. Eu libero perdão para quem fez isso, Pai. Mas agora, eu desfaço toda a conexão com aquela pessoa. Laços de alma iníquos, desligo daquela pessoa. Devolvo tudo dela que ficou comigo, tal, de volta tudo meu que ficou com ela. E expulso o espírito de abuso da minha vida. Com todo o mal que me causou para onde Jesus terminar, declarar essa maldição de abuso quebrada para não ir para a sua descendência lá na frente. Eu tiro a roupa de vítima, que no reino espiritual você está com uma roupa de vítima, e demônios querem vir para repetir isso, e visto o verso de louvor do meu Deus. Amém? Então, se alguém precisar de ajuda, depois eu vou deixar aqui um contato. Vocês poderão estar entrando em contato para maiores detalhes, caso seja necessário. Agora, nessa questão das maldições aqui, vamos ler Gálatas 3, 13 e 14. Gálatas 3, 13 e 14. Efésios, Gálatas. Então, tá Gálatas aqui, depois Efésios, então. No Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, onde todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então, quer dizer, a lei era maldição? Não. Maldição era não cumprir a lei. Ninguém cumpriu a lei. Porque a lei não era só guardar um dia que alguns interpretam como Shabat, que é descanso, como se fosse o sábado. Eram tantas outras coisas, né? Leis, preceitos e etc. Eram mais ou menos 13 mil situações ali. Eles não conseguiram. Mas Jesus foi lá e pagou o preço pela quebra da lei também. Porque estava escrito que somente o maldito poderia ir para o madeiro. Ele não era maldito. Ele não tinha pecado, não tinha mácula nenhuma, era imaculado. Cordeiro perfeito, aceito por Deus. Então ele não tinha maldição. Como assim ele foi então pendurado lá? Foi pendurado no madeiro, em meu lugar, no seu lugar, levando as maldições, estavam sobre nossa vida e temos direito de estarmos livres dela. E aqui diz, verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, a fim de que recebesse pela fé o Espírito prometido. Ou seja, Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu tenho a bênção, eu quebro a maldição. Você tem a bênção, você quebra a maldição. Tudo o que é iniquidade pode ser desligado do reino espiritual e natural. Desliga da tua vida, desliga na terra e no céu, como está em Mateus 18. Tudo que você vê que é pecado e iniquidade, na verdade, desligando, quando você faz quebra de maldição, a confissão está desligando. Quando você faz a quebra de vínculo, você está desligando. Está desligando do reino espiritual, aquilo que não é de Deus na sua vida. Então aqui, baseado nesse texto, nós vamos orar, você pode, como exemplo de oração. Tem oração de quebra de maldição também aqui no canal, tá? Mais um exemplo aqui, eu vou dar agora. Deus Pai, eu me coloco na Tua presença como intercessor. Você fala como intercessor e intercessora. Reconheço e confesso os pecados e iniquidades dos meus pais, avós, bisavós, tataravós e gerações passadas. Peço perdão ao Senhor por identificação por tudo que eles fizeram na área de idolatria, necromancia, pactos de sangue, abortos, assassinatos, se houve suicídio também, sangue derramado, pactos de sangue, estupro. Peço perdão por isso tudo. Toda forma de ocultismo, tudo que eles praticaram, Pai, de crendices, religiões, seitas, heresias. Tudo aquilo que não é caminho que leva a Deus, que não foi em Jesus Cristo. Peço perdão por eles.
Todos os pecados da área sexual, Pai, quando tiverem relações sexuais fora do casamento, se estupraram índios negros, passado aqui no Brasil, ou outras pessoas. Senhor, eu peço perdão agora. Recolho todo o sangue inocente derramado pelos meus antepassados. Entrego para Jesus e declaro o Senhor Jesus me purificando disso tudo. No poder e autoridade do nome de Jesus, eu tomo autoridade sobre esses espíritos familiares que estavam agindo na linhagem familiar. E eu os mando embora para onde o Senhor Jesus determinar, leve todo o mal causado. Eu proíbo a ação deles na minha descendência. E declaro, Norte, Marli, Antônio, muito bem-vindos. O sangue de Jesus e o poder da cruz, separando a minha e minha descendência desses pecados, dessas iniquidades, dessas maldições. Declaro essas maldições quebradas em nome de Jesus e declaro que a bênção do Senhor nos alcançou em nome de Jesus. Mais uma oração poderosa aqui. Quebra da maldição do filho bastardo. Deuteronômio, capítulo 23, verso de número 2. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará nela. O que é isso aqui? Bastardo. Alguém que foi gerada fora da aliança do casamento, ou seja, os pais não eram casados, fruto de fornicação, prostituição, estupro, incesto, pecados sexuais. Mesmo que os pais tenham se casado lá na frente, essa maldição não foi quebrada automaticamente. É necessário que você ore sobre isso. Na verdade, irmã, nós temos ministrado a Semana de Libertação e Culto Interior há mais de 20 anos pelo Brasil afora. A gente vai onde a gente é convidado. Basta ter um convite, acertar a agenda, a gente vai. É importantíssimo isso aqui. Eu acho até que seria os primeiros passos da fé. Usar esse vídeo pode ser usado para um discipulado das pessoas. Pode usar à vontade. E outros materiais que estão aí, meus nesse canal, pode usar à vontade. E também, até eu vou incluir aqui, que eu não tinha incluído. E vou falar também o poder das palavras em seguida. Então, o que acontece aqui? Foi gerado fora do casamento, mesmo que os pais tenham se casado depois, tem que fechar essa brecha. Ok? Você pode orar. Se você foi gerado fora do casamento, diga assim: Deus Pai, te peço perdão por identificação, porque meus pais me geraram fora da aliança do casamento. Portanto, liberaram sobre mim a maldição do filho ou da filha bastardo. Peço perdão, perdoa meus pais e quebra essa maldição sobre a minha vida. E proíbo que se repita na minha descendência. Em nome de Jesus Cristo. Não sou filho ou filha bastarda. Sou filho e filha do Deus Altíssimo. Estou assentada com Jesus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, se você gerou filhos fora do casamento, se Deus Pai, eu te peço perdão, porque eu gerei meu filho, minha filha, fala o nome, fora da aliança do casamento, portanto, em lascívia e não em amor, fora dos padrões de Deus. Eu me arrependo como pai, como mãe, se é pai fala pai, se você é mãe fala mãe, eu quebro essa maldição sobre a vida do meu filho, da minha filha, fala o nome. Toma autoridade agora, em nome de Jesus, sobre todos os espíritos imundos de rejeição, orfandade, rebelião e demais que tiveram acesso à vida desse meu filho, dessa minha filha, desses meus filhos, dessas minhas filhas, devido ao meu ato pecaminoso na concepção deles. E em nome de Jesus. Agora, eu quebro a maldição do filho bastardo sobre meus filhos agora. Está quebrada. No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu filho e minha filha não são bastardos.
São filhos do Deus Altíssimo e declara que estão agora assentados com Jesus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Mais uma oração poderosa aqui. Quebrando o poder de palavras que são de maldição, não de bênção. Entenda, a terra não escolhe a semente. Ela apenas recebe uma semente. Agora, palavras que foram lançadas de maldição contra a sua vida, ou autoproferidas, como você pode ter dito, eu sou burro, não presto, não sei o que, porque eu nasci, não vale nada e tal. Você está lançando maldição sobre a sua vida. Ou você ouviu, você não presta, você não vale nada, você parece isso, você parece aquilo, você nunca vai conseguir nada na vida. Um pai, uma mãe, uma outra pessoa falando para você. Autoridade sobre a sua vida. Principalmente pais e mãe, pai e mãe que são autoridade geracional. Te geraram, trouxeram este mundo. Você pode quebrar essas palavras, o poder dessas palavras agora. Eu lembro de uma pessoa que uma vez, numa ministração, falou, eu estou quase indo morar debaixo da ponte, uma mulher. Falei, quem falou que você ia morar debaixo da ponte? Ela falou, meu ex-marido. Houve um problema, houve adultério, me separei dele. Ela falou. Ele falou, você um dia vai morar debaixo da ponte. Que estava acontecendo quase com ela. Ele era autoridade sobre a vida dela. Estava ainda casada com ele. Ele lançou aquela palavra. Foi quebrada essa maldição, não foi morar debaixo da ponte. Prosperou. Então veja, Deus, Ele criou tudo pela palavra. Haja luz, haja divisão entre a terra seca e as águas. E deu poder ao homem. Vai Ezequiel 37. Profetiza, filho do homem. E ele diz, enquanto eu profetizava, aí aconteceu tal e tal. Está relatado lá. Esse poder Ele deu para nós. Há poder nessas palavras. Então, a palavra que você profere como pai, como mãe, principalmente, vamos falar aqui com relação a filho. Meu filho nunca vai se desviar, nunca vai ser aquilo. Tem poder. Eu abençoo. São inteligentes, são estudiosos, são prósperos, são felizes. Você vai falar isso aí. Agora, como você vai tratar daquilo que foi falado, não importa, o reino espiritual não tem presente, não tem passado e futuro, tudo é eterno presente, é atemporal. Algo que foi falado, não importa, 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás, está vivo até que você chegue em nome de Jesus revolve. Aqui, Provérbios 6:2 está escrito, está arredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Preso pelo quê? Você falou. Às vezes as pessoas falam até em brincadeira. Vou te dar um exemplo aqui. Palavras. Danado. Cheio de demônio. Moleque. Moloque. O demônio que recebe sangue de aborto. Crianças abortadas. E outros nomes. Pessoas falam. Não é? Ou seu bandido, ou seu não sei o que, gente. Ou sua pi. Ou seu vi. Desculpa aqui, mas é uma realidade. E às vezes cristãos estão falando isso. Ô seu desgraçado, que é fora da graça. Ah, que é isso, não adianta nem você tentar, isso não é para você não. Pau que nasceu todo vai morrer torto. E assim, tantas expressões que são maldição. Está lá, essas palavras estão guardadas nas paredes da sua alma. Tem que ser retirada. Como faz isso? Vamos lá? Deus Pai, eu te peço perdão. Porque na minha insensatez eu falei sobre mim mesmo. Você repete, tal coisa, 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 tal coisa. Aí, murmurei. E eu revogo essas palavras agora. Eu volto desde a primeira vez que eu falei elas. Cancelo essas palavras. Tiro do reino espiritual. Os demônios que vieram cumpri-las vão embora com elas para onde Jesus determinar agora. Solte tudo que é meu e leve todo o mal causado. Eu libero novas palavras sobre a minha vida. Sou cabeça e não cauda, estou por cima e não por baixo, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Vai liberando aquilo que está na palavra de Deus a seu respeito. Eu gosto de dizer assim, Deus Pai, eu reconheço que há autoridade sobre a minha vida, como meu pai, minha mãe e outras autoridades geracionais, talvez um tio, um padrinho, uma madrinha, um irmão, um avô, uma avó, talvez um sacerdote, um patrão, um professor, falou tais palavras sobre a minha vida. Você vai lembrando aí. Peço perdão, revogo essas palavras, desde o momento que foram faladas até agora. Eu corto o efeito delas. Cancelo em nome de Jesus, que veio desfazer as obras do diabo. Todo espírito imundo que veio para cumpri-las agora.
Vão embora com essas palavras para onde precisa terminar. Levem todo o mal causado, soltando o que é meu em nome de Jesus. E eu revogo essas palavras. Não sou aquilo que falaram. Eu sou filho de Deus Altíssimo, filho de Deus Altíssimo. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu estou nesse mundo ter a paternidade de Deus. Estou aqui cumprindo o destino profético e tenho o poder da frutificação em nome de Jesus. Tá? Coloca novas palavras aí, ok? Então aqui estamos indo para o final da ministração. Mais uma oração poderosa que você pode fazer. Saída de cativeiros, prisões espirituais. Veja aqui, Isaías 61. O Senhor que falado sobre Jesus, é uma profecia sobre o Emanuel, Messias, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. O Espírito de Deus está sobre Jesus e a unção está sobre Jesus. Enviou uma coragem levantada de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Liberdade dos algemados, tirar os cativeiros. É pregoar a não aceitável do Senhor, dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr os que choram em Sião, a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, ordem de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. E serão chamados cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Aí repete-se o texto, mas aqui já, Jesus falando sobre ele, quando inaugura o ministério dele. Ele vai na sinagoga, que é o lugar de reunião dos judeus. Capítulo 4 de Lucas, a partir do verso de número 18, ele diz aqui: isso se cumpriu, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo que está sobre você, que ungiu você também, assim como a Jesus a nós, para evangelizar os povos, veio para proclamar a libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Para liberdade, proclamar um ano aceitável do Senhor. Certo? Então aqui Lucas 4, 18 e 19. Lucas 4. Só para lembrar aqui o que eu falei. Mas também você vai para Efésios quando fala dos ministérios. Quais são os ministérios? 5 ministérios, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, Efésios, capítulo 4 aqui. Efésios. Acho que é 11. 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12. Ah, tá. Verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Verso 9. Ora, aqui o que quer dizer, ele subiu. Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Ele foi para os lugares inferiores para libertar os cativos. Não podemos precisar geograficamente onde fica, mas são lugares de cativeiro. As pessoas estão presas lá. Presas o quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Estão presas nas drogas, no álcool, na prostituição, na cegueira espiritual, enfim, na bancarrota, em relacionamentos que não dão certos, homossexualidade, feminino ou masculino e outras coisas. Jesus é a chave, Apocalipse 3 ele é a chave, a porta que ele fecha ninguém abre, a porta que ele abre ninguém fecha, então você pediu perdão por teus pecados, pediu perdão por identificação, por aquilo que trouxe maldição na sua vida geracional. Desfez laços de alma, quebrou maldição de bastardo, será bastardo. Renunciou, fez a renúncia dos demônios, quebrou os vínculos. Agora você tem que sair dos cativeiros, porque você pega uma pessoa que, por exemplo, tinha um vício de droga. Não adianta mandar só ela se arrepender, mandar o demônio da droga embora, tem que tirar do cativeiro, ela está presa lá. A chave é Jesus. Eu vou orar, Pai, cada vida que está presa naquilo que já confessou aqui, eram cativeiros ou prisões. Usamos a chave, abrimos esse cativeiro, essas prisões, e essas pessoas, os guardiões, não apenas vê-las sair, elas saem de lá agora, e são assentadas com Jesus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Senhor, elas saiam.
Agora, eu tomo autoridade em Cristo Jesus sobre os cativeiros e prisões de seus guardiões e lanço junto cativeiros e prisões que seus guardiões, por que se terminar essas vidas, jamais estarão lá de volta. Nunca mais voltarão para os cativeiros e prisões, estão livres, assentadas com Jesus, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Muito comum as pessoas não terem esta consciência de cativeiro. Poucas pessoas têm essa consciência. Pouquíssimas pessoas. Porém, todas as vezes que eu ministro, eu estou tirando pessoas do cativeiro, porque a pessoa se arrepende. O professor Jesus se arrependeu, renunciou, quebrou os vínculos. Agora ela tem que ser tirada de lá para não voltar naquela situação. As pessoas até ficam bem por um tempo, mas depois volta a praticar certas ações pecaminosas, porque ainda estão no cativeiro. Alimenta aquele cativeiro. Tem o espírito do guardião lá. Tem cativeiros de esquecimento. A pessoa é esquecida por tudo e por todos. Sempre está esquecida em algum lugar. Nunca é lembrada por ninguém. Está no cativeiro de esquecimento. Tem que tirar de lá. Cativeiro de tristeza, de depressão, de impossibilidades. Nada ela consegue fazer, não rompe, não vai para frente, dá volta de ciclo, você chega a lugar nenhum. Tem cativeiros espirituais também aqui, prisões espirituais, tem administração nesse canal. E aqui, batismo com o Espírito Santo, uma atração poderosa, a pessoa tirou todo o lixo, vai ter que encher a casa com o quê? A pessoa tem consciência e não quer sair. Sim, aí ela tem que orar para que a mente dela seja renovada, para que ela entenda que o lugar dela não é cativeiro. É livre em Cristo. É uma ação do Espírito Santo na mente da pessoa. Que nós queremos que ela saia. Agora, se ela não quiser sair, é uma obra do Espírito Santo na mente dela, quebrando esse sofisma, essa mentira que você apresenta como se fosse verdade. Aquele cativeiro faz parte da vida dela, não faz. Ela é vítima. Aliás, quanta gente que está praticando maldade nesse mundo, pecado, iniquidade, que poderia ter uma boa índole, mas está cega debaixo do pecado. Cegueira espiritual é o que a gente falou aqui, espírito de engano. No domingo tem a ministração anterior aqui sobre isso. Agora, Judas, versículo 20, diz assim: mas vocês, meus amados, edificando-se na santíssima fé de vocês, que vocês tenham orando no Espírito Santo. Então, tirou tudo, o Espírito Santo vai habitar em você. Ora para que a pessoa, para você receber batismo com o Espírito Santo, que evidência de orar em línguas, vai orar em línguas pelo menos 1 hora por dia para a sua edificação. Aí lá em Coríntios 14, Paulo fala que aquele que ora em língua edifica-se a si mesmo. Então Deus quer que todos sejam edificados. Tem um alicerce para suportar aquilo que Ele está colocando na vida deles. E seja bênção realmente. Então precisa ter essa ministração. Se você não tem, você pode falar assim: Deus, eu quero. Receba o teu Espírito Santo com evidência de orar em línguas em nome de Jesus. Aí também nós temos podemos partir para a cura física. É um direito. O que aconteceu? Você fez tudo o que tinha que fazer. Confessou Jesus, se arrependeu, quebrou o vínculo, quebrou maldições, laços de alma iníqua, saiu de prisões. Agora vem o sobrenatural. Há uma doença, Isaías 53, 4, 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por suas tesouras sobre Sarás. É direito à cura. Tem um vídeo meu aqui, oração em línguas, que eu explico direitinho lá na Simone. Pode procurar aí, nesse canal. Oração em línguas, Eduardo J. Santos, que aparece. Então aqui é a base para você orar por cura física. Cura das rejeições, Isaías 53, 3. Era desprezado e mais arretado entre os homens de dor, experimentado nos trabalhos do comum de quem os escondia o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aqui é a base bíblica para orar também, por cura de rejeição. Também, sentimental. 3 João, verso 2. Amar desejo que estiver bem em todas as coisas, assim como bem vai a tua alma. A não ser que a pessoa queira viver só. Mas Deus não criou o ser humano para viver só. Você pode se apropriar da bênção do Senhor na tua área amorosa, relacional, sentimental. Finanças, e nós vamos orar por finanças agora também. 2 Coríntios, capítulo 1. Boa noite, Luana. Aqui, capítulo 8, verso 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Então,
que é finanças. É direito teu também ter a bênção financeira. Então, você pode ter a bênção financeira também. Pai, eu oro em nome de Jesus sobre cada vida que nos vê agora, verá em outro momento. Tudo aquilo que era grilhões, amarras e impedimentos de terem a bênção financeira está sendo quebrado nessas vidas em nome de Jesus. E eu oro abençoando essas vidas financeiramente também, que é uma área tão importante. Assim, a maldição está quebrada e a tua bênção alcança essas vidas em nome de Jesus. Eu quero ver se dá para colocar aqui. Opa! Será que vai? É muita coisa. Acho que não foi. Eu queria colocar o resumo aqui, mas ele não está indo porque eu acho que é muita coisa. Tem que ir de pouquinho, né? Deixa eu ver como é que eu faço. Eu vou também dar a oportunidade de você quiser semear aqui no nosso ministério. Vou colocar uma chave Pix aqui, que é a mesma chave no número do telefone celular, que é o contato que você poderá estar semeando. E também você poderá estar nos procurando caso tenha algo que não conseguiu aqui entender, alguma coisa assim, tiver alguma dúvida, poderá nos procurar. Amém? Deixa eu só ver se eu consigo mandar aqui, se vai texto por texto aqui, daí eu acho que vai dar certo, né? Vamos ver se vai no chat. Opa, agora foi. Vai um pouquinho de pouco em pouco aí. Aí você vai ter tudo aquilo que a gente falou aqui. Os textos você vai ter aqui, tá? Muito bem. Estou colando aqui. Está aparecendo para vocês aí já, né? Ok. Então esse está o resumo da administração. E agora eu vou deixar aqui semeadura. Você poderá fazer a sua semeadura, caso deseje. E nós vamos estar orando. E esse também é o telefone do contato aqui do Ministério, tá? Caso você necessite de um contato. Pai, eu quero orar agora por todos os nossos amados irmãos e irmãs que estão participando conosco agora, virando este momento. Também oro agora para essa questão financeira da semente. A sua palavra declara, segundo Coríntios capítulo 9, que o Senhor da semente é o que semeia. E, Senhor, a semente é para quem semeia. Então, quem semeia tem a semente. Então, multiplica a semente em nome de Jesus. Pai, que tenha aberto o entendimento dessas vidas, que o Teu Espírito Santo esteja ensinando cada uma delas sobre tudo aquilo que a gente falou aqui. Falamos de assuntos aqui da libertação, meu Deus querido, amado Pai. Falamos de orações poderosas que devem ser feitas. A primeira delas, Senhor, a entrega da vida a Jesus, arrependimento, confissão de pecados, renúncia dos vínculos, laços de alma iníquos, quebra de maldições, ali a herança, quebra de maldição do filho bastardo, poder das palavras, quebrando o poder de palavras que vieram sobre essas vidas e não vêm do Senhor. A saída dos cativeiros, Pai, também batismo com o Espírito Santo, cura física, cura emocional, bênção financeira. Sim, eu quero abençoá-los, Deus Pai, Jesus Filho de Deus, Espírito Santo, em nome de Jesus, e quero declarar um novo tempo nessas vidas, Pai, tempo de rompimento, avanço, que esteja usando cada uma dessas vidas. Se alguém estava aprisionado e não conseguia levar em frente o seu ministério, seja o que for, o ministério não é só no púlpito, Pai, como dentro de uma igreja, é onde a pessoa está, o Senhor colocou alguém para ser empresário, sendo o ministério dele como empresário, empresária, professora dessa área, médico, enfermeira, enfim, tantas profissões, o Senhor colocou ali, funcionário da empresa, para ser a sal e luz ali, para exercer o ministério ali, servindo a pessoas. Que receba a sanção, essa graça, como o texto falou, Isaías 61 e Lucas 4, Jesus falou, o Espírito Senhor está sobre mim e me ungiu. Então o Espírito Senhor está sobre cada vida, o Senhor ungiu você
para você fazer a diferença nessa geração. Quero abençoar em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, amada Igreja de Jesus. Vamos encerrar aqui, deu 1h20 de live. Deus abençoe a sua vida grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Você vai logo mais dormir, você vai declarar que você vai dormir o sono do justo, e vai ter sonhos proféticos, e o Senhor vai colocar hoje o Senhor para guardar teu sono em nome de Jesus. Nada que é lançado contra a sua vida para te infiltrar no sonho vai alcançar a tua vida. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida, a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amada Igreja de Jesus. Um grande abraço, obrigado e até breve.